Shalom, shalom, bom dia! Um dia muito abençoado para você. Você já está inscrito aqui no canal? Se você não estiver, se inscreva, acione todas as notificações para ser avisados assim que um vídeo entra aqui no canal. E deixe seu like também. Vamos falar hoje de fé? Que tipo de fé você tem? Uma fé grande ou uma pequena fé? Jesus falou isso muitas vezes com os seus discípulos, homens de pequena fé. E nós, em Mateus capítulo 17, no versículo 20, eu quero ler junto com você, está escrito o seguinte: Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que se tiverem fé, como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Neste texto, Jesus está se referindo, está falando com os seus discípulos acerca de um problema que eles não conseguiram resolver. Jesus chegou ao monte, subiu com Pedro, Tiago e João, e ali foi o momento da sua transfiguração. Enquanto isso, ao pé do monte, chegou um pai com um problema enorme. O seu filho estava possesso e aqueles demônios eram violentos e tentavam matar o garoto o tempo todo. E aquele pai tinha tanta fé que ele não só foi buscar Jesus, mas quando ele chegou e viu que Jesus não estava lá, ele pediu socorro para os discípulos. Por isso que eu digo que ele tinha fé. Ele pensou da seguinte forma: se esses discípulos andam com Jesus o tempo todo, eles também vão conseguir orar e esses demônios vão sair. Mas os discípulos até tentaram, eles oraram, mas o demônio não saiu, não conseguiram. E quando Jesus desceu do monte, foi esta a conversa de Jesus. Jesus, ele falou, ele disse: a fé de vocês é pequena. E além do mais, ele disse: porque se vocês tivessem uma fé do tamanho do grão de mostarda, você diria: este monte sai daqui, vai para acolá, e ele sairia. A palavra monte, na literatura judaica, essa metáfora, era usada com frequência para falar de problemas impossíveis. Então Jesus está falando que é necessário grande fé para grandes problemas. E a pequena fé, e aquele era um grande problema. O grande problema era demônios violentos que queriam matar aquele menino, destruir a família daquele menino. Então, era um grande problema. Talvez você esteja vivendo um grande problema e a sua fé seja pequena. E aí você vai falar: mas como eu aumento a minha fé? Porque quando você vê um grão de mostarda, é tão pequenininho que você fala: minha fé não é nem desse tamanho, porque parece que quando eu oro as coisas não acontecem. Então, Jesus ele está falando que você precisa aumentar a fé para viver o impossível, porque ele termina dizendo: quando vocês tiverem fé grande, nada lhes será impossível. Então, para grandes milagres, grande fé. E como eu consigo grande fé? A palavra diz pra gente como é que a gente consegue uma grande fé. A palavra diz que nós precisamos que quanto mais eu ler a palavra, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu escuto a palavra, maior vai ficar a minha fé. Por quê? Porque quando eu ouço a palavra, eu me inspiro em exemplos que Jesus deixou ou em pessoas que já viveram problemas iguais aos meus, e eu vou ter cada dia mais fé, sabendo que Deus já fez e que Ele fará de novo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo, como que a sua fé aumenta? Quando você lê sobre a sogra de Pedro, que foi curada, puxa, então se uma fé pequena pôde ali, quando Pedro mostrou que a sua sogra estava doente, ali uma fé pequena pôde libertar a sogra de Pedro, quanto mais a minha vida. Então, se tem enfermidade, eu vou ler a palavra, eu vou ficar mais firme. Eu sei que o Deus que curou a sogra de Pedro é o Deus que me cura, é o Deus que cura o meu filho, é o Deus que cura o meu pai, é o que cura a minha mãe. E você vai ver
que em tempo de seca, Isaac, ele semeou numa terra erosiva e ele colheu a 100 por 1. Então eu vou ver que, aí eu leio e eu fico inspirado. Tá bom, se Isaac viveu isso, eu posso viver também. Então toda semente que eu entrego diante de Deus, na casa de Deus, eu sei que vai prosperar a 100 por 1, porque aconteceu com a vida de Isaac, acontece na minha vida também. Então todos os casos que você pode, qualquer problema que você me diga aqui, escreva aí nos comentários que você está vivendo, tem na Bíblia. Mas eu gosto muito de um texto que fala de pequena fé, de fé maior e uma grande fé. E está escrito em Isaías 43, esse texto me inspira muito, porque o Senhor deixa, quando você entende o que aqui está escrito, fica gravado no teu coração. Isaías 43, a partir do versículo 2, está escrito: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Aqui são 3 situações: água, rio e fogo. Água e rio não é a mesma coisa? Não, aqui está falando quando você, suponhamos que você é Josué, você está do lado de Moisés, o mar vermelho abriu. Então Josué passou pelas águas? Passou. Ele passou por causa da fé de Moisés. Existe um nível de fé que você ama a Deus, você está servindo a Deus, mas você ainda vai meio que de carona na fé dos outros. Foi Moisés que orou, foi Moisés que pôs primeiro o pé no Mar Vermelho. E todo mundo, não foi só Josué, foi toda a nação, passou pelo Mar Vermelho por causa da fé de Moisés. Depois você precisa crescer. Josué precisava crescer. E quando ele chega no Jordão, Moisés já era morto. Agora era ele vai passar pelo rio, é a segunda situação. Agora a fé de Josué precisa ser maior. E ele vai e ele faz exatamente o que Deus fala, manda os sacerdotes primeiros, eles vão pôr os pés no Jordão e o Jordão vai abrir. E o Jordão abriu. Então esse mesmo Josué, ele passou pelos rios. E quando a gente passa pelo fogo, é uma situação que precisa de uma grande fé, porque assim foi necessário para Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando você olha, porque o fogo e a carne é igual a cinzas, mas com uma fé extraordinária, o fogo e a carne é igual a homens que não foram tocados nem por faísca, nem cheiro de fumaça eles tinham, porque a fé e o poder de Deus blindaram aqueles 3 amigos e eles passaram pelo fogo sem serem destruídos. Eu não sei qual é o teu problema, se o teu problema ele é grande, ele é pequeno ou ele é impossível. Eu só sei que com uma pequena fé você pode orar e este problema que é uma montanha vai sair da tua frente, porque não há impossível para aquele que crê. Creia nesta manhã, porque nós vamos orar. Eu vou orar agora com você. Você que está dizendo, mas eu não estou com fé ainda. Mas você ouviu a palavra de Deus, então se agarre a esta palavra. Isso já é uma fé que já aumentou. Você já aumentou. Só se você já estiver orando aqui, agarrada à palavra que foi liberada, isso já é fé. E o Senhor vai agir na sua vida em nome de Jesus. Senhor, eu quero clamar por cada um que está diante de Ti com montanhas, Te apresentando montanhas. Mas o Senhor disse que se nós tivéssemos uma pequena fé, a fé de um grão de mostarda, nós poderíamos dizer, esses problemas saiam da minha frente, porque eu tenho um testemunho a dar. Eu vou testemunhar a muitos que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor restaura, liberta, cura. O Senhor traz uma provisão miraculosa para a nossa vida. Senhor, o Senhor traz unção nova, alegria nova, o Senhor traz paz sobre os nossos corações. O Senhor é um Deus tremendo e poderoso e nós Te louvamos na certeza de que o Senhor já nos ouviu, em nome de Jesus. Amém e amém. E você sabe
que eu sempre peço, mas é porque a oração, ela abre para muitas pessoas quando você faz um pequeno gesto. E esse pequena atitude, pequeno gesto é você curtir o vídeo e compartilhar, e vai chegar a uma multidão de pessoas. Que Deus te abençoe, e às 18 horas nós temos outro vídeo aqui mesmo no canal. Eu te aguardo às 18 horas e também te aguardo no canal, no nossa área de membros, onde tem tantos cursos esperando por você. Até daqui a pouquinho, às 18 horas.